JK também deixou marcas no centro-oeste do estado. Quando ia a Divinópolis, Juscelino gostava principalmente de saborear uma fruta tipicamente mineira. E na cidade, uma história curiosa, a troca de um par de chinelos. Nas matas de Conceição e do Cerro, a jabuticaba é nativa. A fruta típica de Minas era a preferida do mineiro Juscelino Kubitschek. Na década de 50, quando esteve visitando as obras da usina de Salto Grande, em Braúnas, o então governador do estado fez desta preferência uma certeza para seu Lázaro. Ele gostava muito de jabuticaba e era desejo dele encontrar jabuticaba lá, mas acontece que não era tempo de jabuticaba. A gente ficou andando, lá já no cair da tarde a gente chegou num lugar onde tinha jabuticaba. A gente conseguiu, a jabuticaba temporona, né? A história virou capítulo de livro e foi publicada em um jornal de Divinópolis em dezembro de 2002. A publicação foi tombada e incluída no acervo do Memorial JK em Brasília. Orgulho para o escritor, que conheceu de perto um pouco mais da intimidade de Juscelino Kubitschek. Parece que a gente tem contato com ele até hoje, não é? É uma pessoa tão assim, próxima, né, de todo mundo, né, o Juscelino, né? Próximo a ele esteve também José Dias Lara, em 6 de dezembro de 1967. JK veio a Divinópolis como paraninfo da primeira turma de magistério da cidade. Ficou hospedado na casa do professor Lara e, no pouco tempo de estadia, foi personagem de histórias curiosas, onde, mais uma vez, mostrou quanto se orgulhava de ser mineiro. As formandas, melhor dizendo, né? Procurar saber dele, o que ele gostaria de comer aqui em Divinópolis, né? E ele, então, o cardápio, ele mesmo apontou, frango ao molho pardo, quiabo e angu, tipicamente mineiro, né? No almoço, a presença de lideranças políticas importantes da época. Está lá o deputado Renato Azeredo, que era o pai do Eduardo Azeredo, né? O senador Eduardo Azeredo. Nas fotografias, o Juscelino popular, reverenciado pelo povo. Durante a visita, professor Lara ficou com bem mais que os registros fotográficos. O presidente pediu à minha senhora que arrumasse a mala dele, né, no momento de ir embora. E a Neuza constatou que os chinelos dele eram iguais a um que ela havia comprado para mim, com uma diferença. Os chinelos dele estavam bastante usados, sabe? Já bem usados. E os meus absolutamente novos. Então minha senhora quis prestar a ele uma deferência, vamos dizer assim, e deixar conosco um souvenir muito precioso. Então colocou os chinelos mais novos na mala para ele, e com isso ele levou um lucro, né? Porque recebeu os chinelos mais novos, iguais, mas mais novos, e ficou com os dele, lá em casa. Os chinelos usados por JK quando ele esteve em Divinópolis foram doados à Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste Mineiro. E eles estão bem guardados aqui nessa caixa de madeira e vidro e revelam bem o gosto de Juscelino. Os chinelos são de couro e serão leiloados. Todo o dinheiro arrecadado será utilizado na manutenção da Casa de Apoio ao Portador de Câncer. 30 anos depois da sua morte, Juscelino Kubitschek, o presidente mais popular que o Brasil já teve, continua ajudando os brasileiros. Ao passar por Divinópolis, Juscelino deixou outro presente para os moradores. A marca de JK está na parede, onde na época funcionava um restaurante. Hoje o lugar é um ponto comercial e o autógrafo está ao alcance de quem quiser ver de perto um pouco da história do Brasil. O que eles contam que aqui era exatamente a sala de piano-bar. E numa das ocasiões, dentre várias, que o Juscelino estava sempre em Divinópolis, ele visitou essa sala e foi quando aconteceu esse autógrafo. Outras cidades do centro-oeste de Minas também receberam a visita de JK. Em Pará de Minas, Juscelino esteve algumas vezes com um amigo e padrinho político, o então prefeito da cidade, Benedito Valadares, que, de acordo com historiadores, já sabia do potencial político daquele que seria o presidente do Brasil. Quando o Benedito foi
convidado por Getúlio Vargas a assumir a interventoria de Minas Gerais em 1933, praticamente obrigou o Juscelino a aceitar a chefia da Casa Civil. E eu digo praticamente porque o Juscelino, recém-chegado da França, não queria, ele queria seguir a carreira médica. No Museu de Pará de Minas, os registros da amizade entre Juscelino e Benedito, como esta famosa fotografia que mostra JK sucumbindo ao estilo de Valadares, o cochicho ao pé do ouvido. Um comentário só para que Juscelino aprendeu com ele, com Benedito, é que uma conversa com mais de dois já é comício. Nas andanças pelo Brasil, por Minas e pelo Centro-Oeste, Juscelino Kubitschek, como sempre, fez amigos, fez graça, fez arte, fez história. Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Outro lugar preferido por JK em Minas era Araxá. Ele visitava com frequência a cidade e até hoje, quase 30 anos depois de sua morte, ainda é lembrado com carinho pelos amigos. Quando a gente voltar de Araxá, conversa sobre isso. Nós vamos para Araxá? Uai, como sempre fazemos nessa época do ano. Como é que o Juscelino vai saber que eu viajei para Araxá? Porque ele precisa saber. Deixa o moço sentir saudades. Os laços de Juscelino com a Cidade das Águas se fortalecem em cada esquina. Os moradores mais antigos conheceram JK ou têm alguma curiosidade do ex-presidente para contar. O busto de bronze, erguido no centro de Araxá, na década de 50, é apenas uma entre tantas marcas dele por aqui. Dizem, né, que o prato preferido dele era frango com quiabo e angu e como sobremesa a banana frita com açúcar, canela e queijo, numa referência, inclusive, à sua forte ligação com as raízes mineiras. Documentos da época atestam que o médico Nonô, de ideias maduras e opiniões bem temperadas, teria visitado Araxá pela primeira vez em janeiro de 1932, após se casar com a jovem Sara de Souza Lemos. O casal teria se hospedado aqui no antigo Hotel Rádio, no Parque Termal do Barreiro. Naquele tempo, o grande hotel lá embaixo ainda estava sendo planejado pelo ex-presidente Getúlio Vargas e o interventor mineiro Benedito Valadares. As ruínas do hotel foram tomadas pela mata e o lugar virou área de preservação ambiental. Com a construção do grande hotel, Juscelino e Dona Sara se tornaram mais próximos da cidade. A casa de número 187 na rua Uberaba era a parada obrigatória do então governador de Minas. Aqui, JK vinha se consultar com a cartomante Maria do Correio, famosa por suas previsões políticas. A sobrinha de Dona Maria conheceu Juscelino e se lembra bem daquele homem de sorriso aberto e hábitos simples. Ele vinha, sentava, conversava, tomava café, simplesmente como um mortal, que ele era uma pessoa muito simples, muito amiga, muito discreta. Na lucidez de seus 87 anos, seu Domingos Santos ainda se emociona ao falar do amigo de partido e palanque. Era um homem popular, era um do povo. Irradiava alegria. Orgulho que esse aposentado cultua a cada dia. Seu Hélio e o amigo Godot fabricaram o primeiro radiotransmissor utilizado no isolado Planalto Central, no início da construção de Brasília. O aparelho ainda funciona e é guardado como relíquia. Eu acho que tem uma validade muito grande. Tem uma história? Tem uma história, porque você vê um presidente como nós tivemos, Juscelino Kubitschek, o JK, né? Então serviu de ponte para ele conversar. Ele tinha notícia, nós falávamos, qualquer coisa chamava, então eu já ficava atento lá. Nem as tarefas como presidente do Brasil, os projetos visionários e a luta contra o regime militar fizeram o JK se esquecer de Araxá, dos amigos, do frango caipira com angu e quiabo. Aqui Juscelino se sentia à vontade. Voltava aos tempos de boemia, seresta, e a cada dia conquistava mais admiradores. Até quando estava no exílio na Europa, mesmo de alma torturada, JK tinha forças para escrever para os amigos que deixou em Araxá.
Nesse postal com as estampas de Brasília e Lisboa, o ex-presidente relatou ao companheiro Paulo Márcio o martírio político que passara em Portugal durante o regime militar. As frases desenhadas de próprio punho pareciam mais um lamento de um patriota nostálgico e indignado com a ditadura. Distante do meu país, pude sentir a extrema bondade do povo brasileiro, que em todos os momentos do meu longo exílio nunca me faltou com sua comovente solidariedade. Ele tinha vamos dizer assim, uma paixão por Araxá. Ele sempre que podia estava aqui, desde os tempos de governador, veio como prefeito de Belo Horizonte, depois como governador. E mesmo depois que voltou do exílio, veio diversas vezes a Araxá. Seja na Europa, Brasília, Diamantina ou Araxá, em cada rincão de Minas, Brasil ou até mais para lá, sempre tem alguém que conheceu ou ajudou a escrever um pouquinho da saga JK. Como pode o peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode o peixe vivo viver fora d'água fria? A era JK foi uma época marcada pelo progresso, por grandes mudanças no Brasil. Um grande momento para a economia que apresentou um crescimento comparado a países de primeiro mundo. Para alguns especialistas, JK foi um divisor de águas. Para outros, foi um homem que valorizou o ser humano. Era um político daqueles raros que enxergava pessoas e não apenas títulos de eleitores. Passou várias vezes por Uberlândia e, mais uma vez, deixou marcas e lembranças. Um rosto de traços fortes, sorriso largo, carisma acentuado. De família simples a médico, de Diamantina à presidência da República.